parabenizar os promotores desse encontro, muito vantajoso, muito proveitoso para todos nós, principalmente para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a verdade. Eu tive a oportunidade de conversar com a maioria daqueles que se envolveram no combate de Angico, tanto soldados quanto cangaceiros e coiteiros. O pai de Paulo Brito contou como aconteceu o combate de Angico. Como saiu de Piranhas com 3 canoas ajoujadas, os soldados, que eram em número de 48, mais um municiador que carregava as balas de uma metralhadora, eram 49. Os cangaceiros eram, segundo aqueles que escaparam, eram em número de 36, 6 mulheres e 30 homens. Eu conversei com Zé Sereno, com Criança, com Balão, com Sila, com Dulce, que fizeram parte, com Candeeiro, que ainda está vivo também, pessoas que fizeram parte daqueles que escaparam. É muito interessante analisarmos a visão de cada uma dessas pessoas. Os soldados têm uma imagem, os cangaceiros têm outra imagem, e a cena transcorre de uma maneira que podemos reconstituir da seguinte forma. Quando eles chegaram, quando a Volante chegou na fazenda Remanso, já depois era depois de meia-noite, pararam e João Bezerra mandou Pida, que era um soldado de sua confiança, buscar em Entremontes o coiteiro Pedro de Cândido. Ele foi, o coiteiro disse que não podia sair, porque a mulher parece que estava para ter criança, que não sei o quê, e o soldado voltou para trás e comunicou ao tenente: olha, o Pedro disse que não pode vir por isso, por aquilo. Falou: rapaz, você está estragando a diligência. Mandou um outro soldado que apareceu aqui no vídeo do Aderbal, que é o Elias. Vai os dois. Aí eles foram, trouxeram o Pedro. Eu fui muito amigo de um soldado que o Paulo, inclusive, admira muito, que é o Antônio de Jacó, conhecido também como Manuel Velho. O Manuel Velho, quando o coiteiro chegou lá no terreiro dessa fazenda Remanso, já deu uns pés do vidro no cara, pegou um punhal, arrancou uma unha que o doutor Leandro esqueceu, mas aparece numa das fotos aí, aparece o coiteiro com um curativo na mão, no dedo, pela unha que tinha sido arrancada uns dias antes. O pai do Paulo falou a mim, e está gravado, eu peguei ele pela gola, ele é o coiteiro, passei a mão para reconhecer quem era. Não se esqueçam que era depois da meia-noite, um local que não tem luz, não tem nada. Inclusive a casa da fazenda estava vazia, estava desocupada. Reconheceu que era o Pedro de Cândido, interrogou. Pedro tentou enganar o tenente puxou uma faca. Na gravação que eu tenho com o tenente, ele disse: era uma faca de lâmina muito boa. Enfiei embaixo da costela mindinha, a costela cedeu. Quando a lâmina do punhal cedeu, ele arriou. Ele acabou contando que realmente Lampião estava lá.
No meu modo de entender, pode ser que eu esteja errado, não sou o dono da verdade, o Pedro de Cândido ainda fez uma tentativa para desviar a atenção da volante e possivelmente salvar o grupo de Lampião. Ele disse: olha, eles estão aí, mas eu não sei onde é. Quem sabe é meu irmão Durval. Durval vocês viram falando aí. Eu conversei com Durval 2 vezes. Em todos os livros que eu escrevi, esse é um parênteses que eu estou fazendo, eu coloco as informações que as pessoas passam para mim. Eu não mudo, eu não minto. Eu coloco aquilo que a pessoa falou, mesmo sabendo que aquela pessoa está falando algo que eu creio não ser verdade, mas eu coloco. O Durval diz que o Chico Ferreira, quando chegou lá, deu uns tapas nele, empurrou para baixo da varanda. Tinha uma, como é que se chama? Um alpendre. E empurrou ele para baixo, que vinha aos tombos, bêbado. Eu perguntei, inclusive, para Mané Velho, para outros, a questão da bebida. Todos afirmam que quem quis beber, bebeu. Não, o tenente não obrigou ninguém a beber. Bebeu quem quis. E, curiosamente, usaram uma infusão que não é comum. Era cachaça com pólvora. Cachaça com pólvora. Por que isso? Para dar coragem para aquele pessoal. E outra coisa curiosa, os soldados não sabiam para onde iam, não sabiam com quem iam lutar. Se soubesse, a história seria diferente, porque lutar com Zé Sereno, com Ângelo Roque, isso daí não tinha muito problema. Quando se falava, nós vamos brigar com Lampião, o soldado tremia. E, quando possível, corria, tinha medo. Isso eu encontrei dezenas e dezenas de soldados. Eu fiz mais de 7.000 entrevistas. Encontrei com um monte de soldados que falavam, olha, quando era para brigar com o Lampião, o negócio era muito ruim. Eles pegaram o Durval, e Durval também fala algumas inverdades. Quando diz, eu cheguei em certo ponto e falei para o tenente, manda tanto soldado aqui, manda tanto soldado para lá, manda outros para fazer uma retaguarda. Olha, um rapazola de 16 anos que não tinha a mínima noção de estratégia, dar ordens para 3 oficiais, olha, é me fazer dar risada, viu? Não acredito nisso, mas coloquei no livro que ele falou. O comandante João Bezerra disse para mim que nessas alturas eles estavam caminhando para o local, guiado pelos 2 irmãos coiteiros. Ele disse que olhou para trás, tinha um farolete, uma pilha, como eles diziam, olhou para a fila de soldados que vinha atrás dele e pensou, qual desses caiporas vai ficar por lá? Ouçam bem o que eu estou dizendo, eram umas 3 horas da manhã, porque Sila, minha amiga, andei com ela por muitas regiões do Brasil, dando entrevistas, falando sobre o tema. A Sila disse que viu as lanternas do soldado. É verdade? Não é. Não é. Porque ela foi dormir, era 8, 9 horas.
De noite, 6 horas no sertão, está escuro. Não tinha TV Globo passando novela, não tinha jogo de futebol transmitido pelo Galvão Bueno. O pessoal tinha que dormir mesmo. Quando chegaram próximo, algumas pessoas aqui até acredito, já tenham ido ao Gico, quando chegaram próximo, quando vai descer para o coito realmente, desceu um grupo de soldados de Chico Ferreira. E o pai de Paulo tinha dado uma ordem de que quem daria o primeiro tiro era ele, porque ele estava com uma metralhadora. Quando o soldado deu o primeiro tiro, o cerco não estava completo. O plano foi que teria que cercar. Não houve o cerco. Tanto não houve que dos 36 elementos que estavam lá, 25 fugiram. Às vezes as pessoas falam, não, porque de Angico tinha só uma entrada, porque não sei o quê. Como é que escaparam esses outros? E a maioria não está inventando o nome de quem escapou. As pessoas que estão aqui, esses 3 cidadãos, Paulo, o Alcino e o Aderbal, conversaram, inclusive, com o Candeeiro, que foi um dos que escapou de lá. O Candeeiro saiu, inclusive, baleado, o que elimina essa possibilidade de veneno que não existiu. Os cangaceiros, ao primeiro tiro, como se fossem um só homem, responderam atirando. Isso daí não foi no dia de Angico, não. Isso daí era normal, era rotina. Nos 300 ou 400 combates em que Lampião se envolveu, todas as vezes em que os soldados atiravam, ou paisanos, ou contratados, eles respondiam imediatamente. Não ficavam parados lá na beira do riacho, não. Eles respondiam no ato. Maria Bonita, que havia vindo para pegar uma cuia de bacia, na verdade é uma meia cuia de queijo do reino. O que é que aconteceu? Ela foi baleada pelo Zé Panta, virou as costas aos trambolhões caindo, que aquilo ali não é nenhuma avenida paulista. As pessoas foram lá, olha, temos dificuldade para caminhar, tudo cheio de pedra, o diabo a quatro. Ela saiu aos trambolhões e foi atingida pela segunda vez. Dizem que Maria Bonita não morreu imediatamente, e eu acredito nisso piamente, porque alguns soldados... Olha, Maria Bonita parecia a Hidra de Lerna. Todo mundo cortou a cabeça dela, ela tinha mais de uma cabeça, não era uma só. O que tem de soldados que cortou a cabeça de Maria Bonita é uma festa. Bertoldo, que 3 ou 4 dias depois foi promovido a cabo, deu uma entrevista a Melquiades da Rocha, jornalista do Rio de Janeiro, da Noite Ilustrada, dizendo que ele havia cortado a cabeça de Maria, que ela estava gorda do pescoço, que ele passou a mão na gordura, no tutano, e conversou com ela, pediu perdão por cortar o pescoço dela. Nessas alturas, esses soldados que estavam aqui embaixo desestruturaram totalmente os planos e o projeto do tenente João Bezerra. Aniceto errou o caminho, andou uns 400 ou 500 metros além do que deveria. Tanto é que, quando ele chegou, o combate foi bastante rápido, 15 minutos, ao que consta as pessoas que ouviram.
15 minutos de troca de bala, de repente, silêncio, e após, houve-se um tiro. Esse tiro, inclusive, gerou um comentário no local em que Curisco, Dadá e os cangaceiros dele estavam acoitados do outro lado do Rio São Francisco, em Alagoas. O fato que nós estamos narrando é em Sergipe. Dadá disse que, quando ouviu o tiro, falou: olha, esse tiro aí é bem algum balhado que estão acabando de matar. Maria Bonita, voltando ao episódio dela, teria gritado: compadre Luiz Pedro, acuda que mataram o Lampião. Luiz Pedro, cangaceiro velho de guerra, homem de confiança de Lampião, havia conseguido furar o cerco para fora. Com os gritos de Maria, confirmados por seu pai, Tenente João Bezerra, que disse a mim, da mesma forma que Antônio Jacó também confirmou que Maria disse essas palavras. Ele voltou para morrer. É um caso fantástico. Eu creio que bem poucas pessoas teriam esse desprendimento pela vida, essa coragem de entregar a sua existência simplesmente para cumprir uma palavra que havia sido empenhada anos antes. Foi em janeiro de 1927, conversei com um dos cangaceiros que acompanharam o Lampião nesse dia, Isaías Vieira, conhecido como Zabelê, que disse a mim: olha, nós fomos numa carreira danada até chegarmos em Poço do Ferro, que era uma propriedade do coronel Ângelo da Gia. E ali Lampião decidiu que ia matar aqueles 3 ou 4 que estavam jogando baralho e que haviam causado a morte do irmão dele. Aí Luiz Pedro falou: capitão, eu não matei Padrinho Antônio por querer. Bom, ele fez lá os pedidos dele e Lampião acabou permitindo que ele continuasse vivo para morrer em 28 de julho de 38, nesse combate lá em Angico. Ele voltou, o Mané Velho, muito meu amigo, morreu agora há pouco tempo, ele disse que ele estava atrás do tenente João Bezerra e seguindo a caminhada daquele cangaceiro que vinha vindo em direção ao local onde se encontrava Lampião, e ele atirou, e a primeira coisa que ele fez, não só ele, como os outros, nós temos que falar a verdade. Olha, o Paulo Brito é muito meu amigo, adoro a família dele, é um pessoal extraordinário, mas e ele nem se incomoda, ele gosta de saber o que aconteceu. Os soldados caíram como urubu em cima de carniça para pegar o dinheiro. Lampião não foi morto por ser bandido, por ser fora da lei. Ele morreu da mesma forma como Curisco morreu 22 meses depois, por causa do dinheiro que carregava consigo. Era um atrativo para a polícia, essa fortuna que esses homens carregavam. E, nesse dia, Antônio Jacó enriqueceu. Ele falou para mim: doutora Mauri, eu não sabia quanto eu havia ganho. Eu mandei dinheiro para o meu pai comprar uma fazenda. A primeira coisa que ele fez, logo em seguida, foi dar baixa na polícia, foi para o Sul, entrou de sócio. Eu não sei se vocês perceberam, Antônio de Jacó.
Ele tinha sangue judeu. Ele juntou-se com outro israelita em São Paulo e montaram uma loja uma galeria. Depois de um certo tempo, ele foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, retornou ao Brasil, sempre trabalhando nessa área de mexer com joias. O fato é que, nesse dia, o cangaço começou a terminar. Suscitou muita inveja entre os oficiais, entre os soldados, o fato de João Bezerra ter conseguido acabar com o Lampião, de terem se apossado de muito ouro, muito dinheiro, principalmente o pessoal de Nazaré, que tinha uma dívida de sangue muito séria com o Lampião. Lampião matou 17 nazarenos durante as suas andanças pelos estados de Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, combatendo, e eles perderam 17 pessoas. Como é que pode o João Bezerra matar? E nós que combatemos tanto, que perdemos tantos parentes, como é que fica? Pois é, o destino quis isso. Eles podem ter achado ruim, podem ter tentado desmoralizar o ato do tenente João Bezerra. Esse negócio de que Durval levou 2 bolas de munição, isso é balela, isso é mentira. A bala vermelha que ele se refere, aquilo ali é bala traçante. Bala traçante é uma bala que na época existia muito poucas. E o infeliz que usasse a bala traçante, ele está denunciando o lugar que ele está atirando. Aquilo, Lampião ia fazer e engolir aquilo ali, se acontecesse esse episódio. Tem algumas pessoas que deram relatos. Eu repito pela 3ª vez, eu nunca censurei relato de nenhuma pessoa, dessas 7.000 pessoas que eu conversei. Eu coloquei sempre o que as pessoas disseram, mesmo sabendo que poderiam ir contra o meu pensamento, contra os fatos. E, olha, até para comprovar uma coisa aqui, eu vou pedir permissão. Eu vi um trabalho de Paulo Gastão, escreveu na SPEC, uma série de coisas, inclusive, agora estão inventando que José, sobrinho de Lampião, estava em Angico. Paulo, você me desculpe, a Mauri não inventou nada. A Mauri ouviu isso de Dona Mocinha, de Expedito Ferreira, filho dela. Doutor Leandro estava comigo também. Eu já tinha ouvido isso muitas vezes. E, faça favor, Anderbal, leia a data desse jornal. 39. O que está escrito aí? O que está escrito? Filho de uma irmã de Lampião, José Ferreira dos Santos conta episódios de sua vida. E aqui tem todo o negócio que ele conta, o que aconteceu em Angico e da presença dele. Eu não coloquei personagem algum lá de graça, não. É um fato verídico. Temos a carnificina de Angico. Sila, mulher de Zé Sereno, a maioria das pessoas aqui conheceram Sila porque depois que ela se tornou uma estrela, ela andou viajando para todo lado e dando entrevista. Infelizmente, faltava muito com a verdade, mas algumas coisas realmente são aproveitáveis.
quando ela diz que os miolos de Enedina atingiram as costas dela, ela está falando a verdade. Por quê? Candeeiro, Zé Sereno, Criança, Balão, ajudaram até a tirar os miolos que ela levava nas costas da sua amiga Enedina. O caso de que alguns cangaceiros, aliás, me lembrei de uma coisa aqui que é importantíssimo, a questão do veneno, que o Vandercock Vanderlei, estudante de Recife, veio com uma caravana e, ao voltar para Recife, ele foi entrevistado e narrou que ele viu em Andico. Não falou nada de urubu morto. Não falou. Passaram-se meses, Paulo Brito, passaram-se meses, quando começaram a jogar lama na memória do seu pai, aí ele falou, eu estive lá em Angico. Tá, obrigado. Tinha urubu morto. A primeira entrevista não tinha. Joaquim Góes, meu amigo, tenho 23 cartas de Joaquim Góes, tem cartas dele de quase 30 páginas, falando sobre o tema. Bom, Joaquim Góes esteve lá e quando eu fui na casa dele em Aracaju, ele falou, faça a pergunta aí que eu respondo. E eu perguntei, Joaquim, você viu o urubu morto lá em Angico? Ele falou, estava morto nada, o que eu vi, eles estavam nos galhos das árvores, todos bonitos, gordos, rufando as asas, todos cansados do banquete de carne humana que havia deixado lá a tropa de João Bezerra. João Bezerra não tinha obrigação nenhuma de enterrar esses mortos. Que, aliás, os volantes, os soldados, raramente faziam isso. Matou o cangaceiro, pegou a cabeça, cortava a cabeça, levava. Os senhores sabem, acredito que muita gente saiba, mas quem não souber, sabe por que se cortava a cabeça de um cangaceiro? Representava uma promoção. O sujeito era soldado, passava a cabo, o cabo passava a sargento, o sargento passava a tenente, e assim por diante. Tinha necessidade de levar uma cabeça lá para o quartel. Aliás, estive conversando hoje com o professor Hugo a respeito dos falsos positivos. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de saber o que é isso. É notícia que saiu há coisa de 2, 3 meses. O governo da Colômbia enfrenta as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e usou a estratégia que se usava aqui no Brasil para combater os cangaceiros. Cada soldado do Exército da Colômbia que trouxer a cabeça de um guerrilheiro ganha um prêmio. Acontece o seguinte, começou a desaparecer uma rapaziada lá das favelas da Colômbia. 1.500 foram desaparecidos. Aí os direitos humanos lá da Colômbia, tem ONGs lá, entraram com o processo de Diabo 4, descobriram esses 1.500 rapazes eram iludidos. Olha, estou lhe arrumando um emprego em tal lugar, levava para lá, matava, cortava a cabeça e levava para o exército. Ganhava um dinheiro lá, um prêmio. Mas deixemos
Olha, é a última oportunidade que eu tenho. Encerrou? Então eu vou encerrar com 3 palavras. Vamos plantar bambu. Provavelmente ninguém entendeu o que eu falei. Repito, vamos plantar bambu. Eu queria só lembrar os nossos debatedores que não é outra palestra. São considerações. 5 minutos com tolerância de 30 segundos. Começar pelo nosso amigo Alcino aqui.